Boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. E é com profunda gratidão e emoção que eu inicio essa apresentação. Dedico este trabalho de conclusão do curso de psicologia, intitulado Do Luto à Letra, Transformando a Dor em Palavra, à minha querida mãe, Chuchuca, cuja presença agora habita o simbólico, mas nunca deixou de pulsar em mim. Tive a honra de ser filha e o privilégio de chamá-la de mãe. E nessa escrita vejo talvez a maior de todas as cartas que já trocamos. E como ela sempre foi de agregar, dedico este trabalho também a todos os sujeitos enlutados que, ao atravessarem a ausência, reinventaram-se na presença simbólica do que lhes falta. Agradeço à banca examinadora por acolher meu trabalho, pela disponibilidade em ler e avaliar, e mais do que isso, por gentilmente aceitarem compartilhar comigo este momento singular da minha trajetória. Eu vou guardar o laço criado com vocês com muito afeto. Eu expresso minha profunda gratidão à minha orientadora, professora e doutora Bárbara Carissimi, às professoras doutoras Aline Drummond e Luzanir Carvalho. Um luto não se faz sozinho, e por isso estendo meu agradecimento a todos que, direto ou indiretamente, caminharam comigo neste percurso de elaboração. A causa de uma pesquisa sempre atravessa o pesquisador. Não é apenas a curiosidade teórica que se desdobra em investigação, mas um desejo profundo que se enraiza na experiência e na história de vida. Permita-me, então, iniciar este trabalho com um recorte de minha trajetória pessoal, marcada pelo luto e pela busca de compreensão, para contextualizar a relevância deste estudo e a proposta de transformar em palavra a dor que emerge com a perda do objeto amado. Minha primeira experiência de perda, aos 12 anos, com a morte do meu pai, revelou o impacto devastador do luto. Não foi apenas o adeus a um homem que era o pilar em minha vida, mas o início de um desmoronamento simbólico e material. A falência da rede de materiais de construção de minha família, anos depois, desencadeou uma sucessão de faltas, revelando como as perdas ultrapassam o âmbito emocional, inscrevendo-se nas dinâmicas que sustentam o cotidiano. O desamparo inicial, porém, encontrou um ponto de sustentação na relação que desenvolvi com minha mãe, viúva aos 38 anos, com 2 filhos, entre 10 e 12 anos. Durante 3 décadas, trocamos mais de 300 cartas, correspondências que não apenas sustentam as nossas faltas, mas transformam a dor em narrativa. Essa troca encontrou seu ápice na carta aberta que escrevi no dia do velório dela, em um gesto que deu voz ao que escapava ao dizer, e evidenciou como a palavra pode sustentar o sujeito na travessia do luto. A escrita, então, revelou-se mais do que expressão, tornou-se uma travessia simbólica. Essas cartas me ensinaram que o luto não se encerra na ausência, mas se reescreve na palavra. Ao escrever este trabalho, percebo que o percurso da escrita é também o percurso do luto. Reeditar o luto do meu pai, após décadas, 32 anos após, foi um gesto que atravessou todas as outras perdas da minha vida, revelando o poder simbólico da palavra como ferramenta de transformação. Ao escrever suas experiências em cartas, poemas e textos, o sujeito acessa camadas mais profundas do inconsciente, onde a associação livre convoca novas significações. A escrita instaura um vínculo simbólico, transformador e reparador, sustentando o sujeito na travessia do luto, que assim como a escrita é feita de rasuras, revisões, reformulações, tal qual uma folha de papel marcada por borrões e tentativas. A vida também se reestrutura assim. A ausência transforma-se em presença. A dor ganha forma de narrativa e o silêncio, tão carregado de significados, encontra espaço na fala e na letra. Às vezes a palavra falha, pode faltar o ar, e o sujeito em luto atravessa a vivência da angústia diante do indizível. Contudo, ao explorar o poder da palavra por meio da escrita, no luto, este trabalho surge como uma tentativa de dar voz ao que escapa ao dizer. Essa vivência atravessa a experiência humana e confronta o sujeito com a falta e o desamparo original, evocando a necessidade de amparo psíquico.
Em meio à perda, o ideal seria que o sujeito encontrasse na análise um espaço para elaborar sua dor e construir seus recursos psíquicos. Na ausência desse suporte, caminhos singulares como a religião e a arte, apontados por Freud e mal-estar na civilização, emergem como tentativas de atribuir sentido ao sofrimento. Enquanto a religião oferece um horizonte para compreender a finitude da vida, a arte desponta como um espaço de construção e elaboração, especialmente pela via da sublimação. A escrita, então, revela-se como uma ferramenta potente para acolher e transformar a angústia em expressão. A hipótese central desta pesquisa é que a escrita, embora nasça de um espaço de angústia e dor, como em um trabalho de luto, atua como instrumento de sublimação, como um recurso capaz de reorganizar psiquicamente o sujeito, transformando o luto em um movimento contínuo de elaboração, possibilitando ao sujeito reorganizar sua relação com o objeto perdido. Para sustentar essa proposta, a metodologia adotada é qualitativa. Fiz uma fundamentação e uma análise bibliográfica clássica com as obras de Freud e Lacan, e também eu apoiei com os autores contemporâneos, com as contribuições de Dunker, Sadala, Kell e Garcia Rosa. E eles dialogaram entre si com o tema de maneira profunda e abrangente. A relevância dessa pesquisa encontra justificativa no aumento significativo de sujeitos enlutados nos últimos anos, em parte devido à pandemia de Covid-19, que provocou mudanças sociais, emocionais e profundas, lembrando que a psicanálise sempre contextualiza a época que a gente está inserido. Como apresentado por Dunker em sua obra Lutos Finitos e Infinitos, dados da Organização Mundial de Saúde indicam que o luto constitui um dos maiores desafios emocionais do século XXI, associado aos determinantes sociais de saúde e bem-estar. Das 9 experiências consideradas deletérias para a saúde mental, 7 envolvem perdas. Perda de parente próximo, perda de trabalho, separação dos pais, crianças ou adultos, separação do casal, adoecimento grave, mudança de cidade ou país e mudança etária. Neste contexto, o presente trabalho propõe uma análise profunda da elaboração do luto, utilizando a escrita como recurso simbólico. E no primeiro capítulo, o luto para a psicanálise, são exploradas contribuições de Freud e Lacan para compreender o luto como uma experiência estrutural que vai além da reação emocional, sendo essencial para a constituição psíquica e subjetiva do sujeito. Freud, em Luto e Melancolia, 1917, define o luto como um trabalho psíquico de desinvestir a libido do objeto perdido, um movimento doloroso, mas necessário para a retomada da vida psíquica. Ele destaca que o luto não se restringe à perda de pessoas amadas, abrangendo também a ideias, ideais, autonomia e aspectos simbólicos de si. Lacan complementa essa visão no Seminário 4, a relação de objeto, ao destacar que o luto revela o papel estruturante da falta, observando que o objeto, nas palavras dele, é sempre redescoberto. Esta falta constitutiva molda o desejo, que é estruturado pela busca incessante por algo sempre ausente. Freud introduziu a atuação das pulsões em 1915, quando ele diz, abre aspas, a observação nos ensina serem os seguintes destinos da pulsão: a reversão em seu contrário, o retorno em direção à própria pessoa, o recalque e a sublimação. Esses destinos são fundamentais para a gente compreender as diversas maneiras pelas quais o sujeito lida com a dor da perda. Cada um lida de um jeito e nesse trabalho a gente vai focar na sublimação. Então é a pulsão que é redirecionada para atividades criativas e bem aceitas na contemporaneidade, permitindo ao sujeito elaborar a perda de forma construtiva, sem aniquilar a energia psíquica. O capítulo também aborda a relação do luto com a constituição do sujeito e a falência do ideal do eu e do eu ideal. Enquanto o ideal do eu representa o que o sujeito aspira a ser, o eu ideal é ligado à imagem idealizada, construída pelo olhar do outro. Essas estruturas sofrem rupturas diante da perda, evidenciando a tensão entre o prazer de ter e a angústia de perder. No segundo capítulo, Luto e Luto Patológico, o desafio psíquico da perda,
diferencia o luto normal, que permite o sujeito, em seu tempo singular, de elaborar a ausência e retomar o investimento libidinal em si, em novos objetos, do luto patológico. E a gente chama atenção nesse capítulo para isso, que é onde esse movimento é interrompido. No luto patológico, o sujeito ele permanece fixado na ausência do objeto perdido. Ele é incapaz de desinvestir e ressignificar a perda, o que compromete sua economia psíquica. Freud, em 1917, no seu texto base sobre o luto, descreve as manifestações como culpa intensa, autodepreciação, estado depressivo e, em casos mais graves, pensamentos suicidas, evidenciando a profundidade do sofrimento e a necessidade de atenção clínica. Essa predisposição patológica, como Freud chamava, frequentemente envolve essa estagnação no trabalho de luto, quando tem essa predisposição patológica. Então, dificulta a simbolização e, com essa ausência, perpetua a dor. E nessas situações, a escuta analítica cuidadosa torna-se essencial, acompanhada, quando necessário, de uma atuação multidisciplinar e intervenção medicamentosa para reorganizar o sujeito em alguns casos. Autores contemporâneos como Veras, Kell, ampliam a compreensão dessas dinâmicas, destacando como o luto patológico pode se consolidar em um vazio paralisante, principalmente nos tempos atuais, em que a busca da felicidade é incessante. Dunker, por sua vez, aborda a pandemia de Covid como um potencializador do luto patológico, agravado pela ausência de rituais tradicionais, que dificulta, assim, a elaboração coletiva e também individual da perda. Essa análise evidencia como fatores externos e sociais podem intensificar a complexidade do luto, tornando a sua elaboração um desafio. O terceiro capítulo, a escrita como elaboração do luto, desvelando o que dói, aborda a escrita como uma travessia simbólica, onde a dor é transformada em narrativa e reorganizada diante da falta. O foco recai sobre o luto pela finitude em sua expressão mais literal, a morte. No campo das neuroses, em que a elaboração subjetiva se torna possível, o luto se apresenta como um processo profundamente singular e subjetivo. Sob a ótica psicanalítica, a sublimação emerge como destino da pulsão, como já expliquei anteriormente. A psicanálise recorre a mitos, narrativas, literatura, metáforas e ilustra conceitos que, por vezes, não encontram exemplos imediatos na clínica. Inspirado, então, por essa abordagem psicanalítica, este capítulo propõe a demonstrar, por meio de vinhetas cuidadosamente selecionadas e analisadas, como a escrita transcende em sua função cultural ou intelectual, tornando-se um campo essencial para a construção subjetiva no processo de elaboração do luto. As vinhetas apresentadas revelam sujeitos enlutados que, pela via da escrita, sublimaram sua dor, oferecendo exemplos concretos desse objeto de estudo. Nesse movimento, a escrita desponta como um espaço de reorganização simbólica, onde a falta é atravessada e transformada em palavra. Esse processo permite ao sujeito atribuir sentido à dor e à angústia, reconstruindo-se diante da perda. O objetivo do capítulo é explorar como o luto, ao ser expresso em seu decurso, ele é elaborado pela escrita. Ele pode tanto ser marcado quanto reeditado, como eu contei no início, a reedição do luto do meu pai após 32 anos. E como esses exemplos, eu trouxe vinhetas, que é a música Naquela Mesa, de Sérgio Bittencourt, que ele compôs para o pai, que faleceu, no seu velório. Então, no velório, ele compôs num guardanapo. E a música evidencia a falta do sujeito quando ele fala que naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Depois eu sigo com a vinheta do poeta Antônio Cícero, bem recente, que ao optar pela morte assistida na Suíça, ele ressignifica a finitude e a autonomia diante do luto antecipatório, evidenciando o desejo do sujeito de preservar sua autonomia frente à vida e à morte simbólica provocada pelo Alzheimer. Depois eu sigo com Cazuza e a canção Poema, que anteriormente ela foi escrita como uma poesia para sua avó, e após a morte de sua avó, o poema de Cazuza,
que ele dedicou para ela foi transformado em música pela sua mãe Lucinha Araújo, reeditando o luto dela para o Cazuza, e o Cazuza, quando escreveu o poema, ele reeditava o luto de sua outra avó. Lembrando que em 2023 a canção Poema alcançou 27 mil reproduções no Spotify no Dia dos Avós, reafirmando o poder da arte em reescrever o luto no processo simbólico. Sadala destaca que a linguagem é fundação e transformação do sujeito, evidenciando como a escrita não apenas expressa, mas reorganiza toda a relação do sujeito com a falta. As considerações finais eu vou tecer agora. Atravessar o luto é para cada sujeito uma jornada singular, onde a perda cede espaço ao que ela representa simbolicamente. Na psicanálise, o luto não se encerra na ausência, mas naquilo que o vazio evoca e na cadeia de significantes que ele dispara. Ao concluir esse trabalho, revisito as marcas deixadas por meus pais que ressoam em minha memória e no meu desejo. Meu pai e minha mãe, ambos acometidos pelo câncer, enfrentaram a doença como uma dignidade que evidenciou a pulsão de vida. Ele, com câncer na garganta, confrontou a perda simbólica da fala, essencial à sua identidade. Ela, com câncer no pulmão, enfrentou a perda de autonomia e liberdade, fundamentais ao seu ser. Cada um viveu uma morte simbólica antes da morte física, em uma despedida digna e fiel ao que representavam. Como afirmou Dostoiévski, temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Meus pais, mesmo diante da finitude, foram dignos de seus tormentos, deixando um legado profundo. E eu acolho a dor em vez de escolher a dor. Obrigada a todos. Obrigada, Gisele. Eu não vejo... Agora que eu vi todo mundo, gente! Você não estava vendo? Não, só estava vendo 4 quadradinhos. Eu só estava vendo a Rosana, a Marcela, minha madrinha, e minha tia. E vocês? Tem uma galera aqui. Somos 16. Gente! Falando que tem 17 pessoas. Agora eu tô vendo, já passei pro lado.